Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Jesus veio para nos livrar do poder de Satanás. Ele tem poder, mas nós temos poder e autoridade. E há uma diferença. Você vê, Adão tinha autoridade sobre o jardim. Ele não a usava. Quando o inimigo veio e os enganou, ele o deixou entrar. E eu vou lhe mostrar em Lucas 4, depois que Satanás realmente disse a Jesus: vou dar-lhe todos estes reinos, porque eles foram entregues para mim, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Assim, quem os entregou a ele? Adão entregou. Adão entregou, mas Jesus veio para colocá-los em seu lugar e levá-los de volta e dar-lhes a seus filhos. Mas nós temos de saber a verdade, para que a verdade possa nos libertar. A natureza do diabo é que ele é um mentiroso, é o pai da mentira, o grande enganador. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, como leão, rugindo com fome feroz e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Ele anda por aí, como leão rugindo, com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. Você não vê, mas você pode ver o seu trabalho. E você pode sentir a sua influência. Deixe-me te contar algo. Quando você e um amigo, ou você e um de seus filhos, ou você e a pessoa com quem você está casado, quando você se levanta e tudo está indo bem, então você diz algo, então eles dizem alguma coisa, então você diz algo, eles dizem algo, você diz algo, eles dizem algo, então eles vão dizendo. Agora, de repente, você sente essa luta e todo mundo perdeu a sua paz, e todo mundo está zangado, e você sai, a falta de perdão, amargura, e você tem uma dor no estômago, dor de cabeça, dor nas costas, pensamentos ruins durante todo o dia. Com certeza você não acha que é Deus. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a minha paz. Eu deixei a minha paz. Eu vim para que você possa ter e desfrutar a vida, para que você possa andar em amor. A melhor coisa no mundo é andar em amor. Então nós temos que ter muito cuidado com a contenda. Temos que ter muito cuidado com a falta de perdão. Quando você permite que a falta de perdão fique em seu coração, você está abrindo a porta para o inimigo. Você o está ajudando. Não seja auxiliar do diabo. Você tem alguma ideia de quantos cristãos com raiva existem hoje na igreja? Oh, meu Deus. E eu te amo, mas você sabe quantas pessoas estão aqui esta noite que estão com raiva de alguém? Ou as pessoas assistindo pela TV? E você pensa que tem razão em sua raiva? Mas não tem. Sim, pode ter uma razão para estar zangado, mas você não tem direito de ficar assim. Há uma diferença de razões e direitos. O que quer dizer com eu não tenho direito? Deixe-me fazer uma pergunta. Será que Deus tem o direito de ficar com raiva de nós? Vamos lá, não me faça ir aí. Quer dizer, Deus, ele tem o direito, ele tem uma razão para ficar com raiva de nós. Para nos colocar para fora, para não nos receber, para nos rejeitar. Mas ele não o faz. E a Bíblia diz que devemos amar nossos inimigos para mostrar que somos filhos do nosso Pai que está nos céus. Não porque é divertido fazer, mas porque estamos auxiliando Deus na tentativa de trazer a salvação ao mundo. Nós somos sal e luz. Você está fazendo alguém ter sede pelo que você tem? Quando você anda num lugar escuro, as pessoas podem dizer que há algo diferente em você. Não é bom o suficiente apenas ir sentar no banco da igreja toda semana e achar que você marcou sua manhã de domingo em seu calendário celestial. Não é o suficiente. Somos todos chamados para ajudar a reconciliar o mundo com Deus. Alguns são chamados para fazê-lo como eu estou fazendo, mas somos todos chamados a fazê-lo com a nossa vida. Todos somos chamados a fazê-lo com a nossa vida.
Características de Satanás. Ele foi criado por Deus, mas ele não é igual a Deus. Provérbios 16. Ele tem a audácia de desafiar a Deus e desprezar a verdade. João 8. A ele foi dado limitado poder. O livro de Jó nos diz isso. Deus disse-lhe o quão longe ele poderia ir e não mais. É por isso que, quando você tem problemas, você não entende, não precisa ficar com medo. Se você tem sua fé em Deus e você está andando diante de Deus com o melhor de sua capacidade, a Bíblia diz que é uma proteção sobre nós e que Deus não permite que nada venha a nós que seja muito grande para suportarmos, mas com toda a tentação, no momento certo, Ele sempre proverá saída para nós. Ele se disfarça como anjo de luz, 2 Coríntios. Ele comanda uma hierarquia de demônios, Efésios 6. Ele planeja roubar, matar e destruir, João 10. Ele governa as massas que vivem fora da proteção de Deus, que não somos nós, aleluia, Efésios capítulo 2. Eu amo isso, ele continua buscando o momento oportuno para tentar-nos. Lucas 4,13, depois que ele terminou todas as suas tentações com Jesus, então no verso 13, depois que Jesus passou em cada um dos testes, e ele diz, e Satanás retirou-se para esperar um momento oportuno. Vamos lá. Precisamos disso. Ele tenta esconder a verdade sobre Deus. Ele oferece promessas falsas que não pode cumprir. Ele torce a Escritura para caber em seus propósitos. E o meu favorito é Apocalipse 20:10. E ele vai ter o destino que merece. Uou! Cara, temos uma festa chegando. Então o diabo, que as enganava, estou em Apocalipse 20, verso 10. Então o diabo, que enganava as nações, enganando-as e seduzindo-as, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde a besta e o falso profeta estavam. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o inimigo pelo qual nós não temos que orar por ele. Tudo bem agora, somos ensinados pelas Escrituras a resistir ao diabo. Você não pode ser passivo e inativo em fazer isso. É um ato de nossa vontade nós dizermos, não, Satanás, você é um mentiroso. Ou pelo menos pensar desse jeito. Isto é apenas o inimigo. Nós precisamos saber a palavra de Deus o bastante para reconhecer as mentiras de Satanás. Quantos anos eu deixei o diabo me dizer que eu nunca seria coisa alguma e que eu sempre teria uma vida inferior porque eu tinha sido abusada sexualmente pelo meu pai. Eu acreditava nisso porque eu não sabia nada. Mas agora eu sei. Agora eu sei que o que aconteceu quando eu era criança não foi minha culpa e que eu posso não só não ter uma vida inferior, mas eu posso ter uma vida melhor do que eu teria tido antes. E que Deus pode usar o que aconteceu comigo para ajudar outras pessoas, que Ele me dá o dobro pelo meu problema e que Ele é o nosso Redentor e o nosso Restaurador. Mas eu tive que lutar pelo que eu acredito agora. Eu tive de defender o meu território, eu tive que lutar por ele. Meu Deus, eu vivia sob um fardo de condenação e culpa e tanta vergonha. E foi um dos maiores problemas que tive durante anos e anos e anos. Eu já nem sei quantas vezes eu disse em voz alta com a minha própria boca, de acordo com as Escrituras, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu fui justificada para com Ele através do sangue de Jesus Cristo. E eu não vou viver mais sobre condenação. Você tem que lutar contra os sentimentos errados com a palavra de Deus. Não deixá-los governar você. Tem que renovar sua mente com a palavra de Deus. Um cristão preguiçoso não vai ter vitória jamais. E outra pessoa não pode te explicar o tempo todo o que você precisa saber. Você precisa estudar a palavra por si mesmo.
Amém? Nós devemos resistir ao inimigo. Tiago 4,7. Submeta-se a Deus, resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Agora, a maneira mais fácil de resistir ao diabo é se submetendo a Deus. E vamos falar mais sobre isso numa das outras mensagens. É incrível o quanto é poderosa a simples obediência. Apenas faça isso. Se é o que Deus diz, então faça. Porque ele não está errado, ele não vai mudar de ideia. E se Deus diz, faça e seja abençoado, não faça e seja amaldiçoado, pode ter certeza de que é exatamente o que vai acontecer. Você não tem que ser um cientista da NASA para conseguir isso. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, e no caso de você não saber qual escolher, escolha a vida. No caso de não conseguir descobrir qual desses você gostaria, escolha a vida. Para que você e seus descendentes... Você não está tomando decisões apenas para você mesmo. Para que você e seus descendentes possam viver e ter uma grande vida. As decisões que eu fiz têm afetado os meus filhos, está afetando os meus netos. E esperançosamente, por oração, afetando outras pessoas. Essas pessoas afetam outras pessoas. E essa é a maneira pela qual o evangelho foi pregado desde o princípio dos tempos. E o diabo não pôde pará-lo. Ele nunca será capaz de pará-lo. É poderoso demais para parar. Tudo começou com o homem. Mateus capítulo 16, verso 21. Jesus é o nosso melhor exemplo. Ele repreendeu o demônio. Ele resistiu ao diabo. E se ele precisava, então por que nós não precisamos? Ele não precisou na sua divindade, mas na sua humanidade. Ele veio como exemplo para nós e ele resistiu ao inimigo. Jesus passou um tempo aqui para nos mostrar como viver. Ser um discípulo significa se disciplinar para se comportar como outra pessoa. Mateus 16, 23. Ok, agora, verso 21. E Jesus começou claramente a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e escribas e fosse morto. E ressuscitasse no terceiro dia. Então, ele está tendo uma pequena conversa com seus discípulos. Sentou-se, teve uma pequena reunião. É chegado o tempo do qual eu tenho falado. Eu estou indo para Jerusalém, eles vão me bater muito, me matar e me pendurar numa cruz. Agora, sabe, Pedro, você poderia pensar, bem, uma boa resposta. Então Pedro, chamando-o à parte para falar com ele em particular, começou a repreendê-lo e reprová-lo severamente, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas Jesus, porém, virou-se para Pedro e disse a ele, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço, uma ofensa, um obstáculo, uma armadilha para mim e não pensa, não participa da natureza e da qualidade de Deus, mas dos homens. Jesus tinha a consciência de que Satanás estava tentando usar Pedro para poder afastá-lo de seu destino. E assim, ele imediatamente o repreendeu e disse, você não vai me impedir de fazer o que Deus quer que eu faça. Quantas vezes as pessoas, Satanás usou uma pessoa para impedir você de ir por todo o caminho com Deus. Ou usado uma pessoa para arrastá-lo ao comprometimento ou ao pecado ou algum tipo de relação que foi dolorosa para você. O que aconteceria se você tivesse a coragem de dizer, para trás de mim, Satanás? Você poderia ter acordado alguém? Ou pelo menos, se você não quer dizer na cara de alguém, então vire as costas e diga, cale a boca, diabo. Eu amo 1 Pedro 5,9, é uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia amplificada. Ele diz, resista ao diabo em seu início. Eu amo isso, significa que precisamos viver prontos e precisamos ser fortes e bem despertos. A Bíblia diz, acordem cristãos sonolentos. Estejam alertas, estejam vivos. Você sabe quantas vezes a Bíblia diz vigie e ore? Ele não está falando sobre observar os erros de todo mundo por aí, sabe? Preste atenção, o inimigo tentando agir em sua vida. Seja forte, esteja desperto, esteja alerta. E no minuto que observá-lo vindo contra você para impedi-lo de qualquer maneira,
ore. Ore, ou tome autoridade, e o resista, e repreenda. Quais são algumas das maneiras pelas quais podemos ajudar o diabo? Bem, fique zangado e continue zangado, isso vai funcionar. Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Agora notem que ele não diz, nunca fique com raiva. A raiva é uma emoção que nós temos, que vai incendiar de vez em quando alguém não nos trata bem. Ou quando pensamos que não nos tratam bem. Mas ele diz que você pode estar com raiva e não pecar. Significa determinar sua raiva. Gerenciá-la. Apaziguem a sua ira, a sua exasperação, a sua fúria ou a sua indignação antes que o sol se ponha. Significa que se você está zangado, não vá para a cama zangado esta noite. Você entrou no prédio errado. Você não pode alegar ignorância nesta noite. Não deixe que o sol venha se pôr sobre a sua ira. Verso 27, não dê lugar ou ponto de apoio para o diabo. Não dê nenhuma oportunidade para ele. Você está auxiliando o diabo? Ou resistindo ao diabo? Aqui está o que você precisa fazer com a raiva. Quando ficar zangado com alguém e estiver sendo duro para você superar isso, talvez eles realmente mereçam. Talvez eles tenham feito algo que realmente estava errado. Vá para algum lugar e ore. Lembro-me de dizer a Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não me der graça para superar. Eu não vou sair daqui até que você me dê a graça de voltar e falar com o Dave. Eu estava com raiva do Dave. Eu não vou fazer isso. Vamos lá, você tem que ficar violento. Há uma violência santa. Todos sabemos como ficar violentos, mas vamos virar isso na direção certa. Há uma santa violência que precisamos ter. E precisa ser a violência contra essas coisas que tentam nos manipular e nos controlar e roubar a vida pela qual Jesus morreu para nos dar. Falta de perdão, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, disse Paulo, por qualquer coisa, eu também o perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença e com a aprovação de Cristo, o Messias. Agora veja o verso 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis e as suas intenções. Ele diz que não falta conhecimento sobre o inimigo. Bem, eu estou informando-o esta noite. Que se você tem falta de perdão, você está dando ao inimigo uma oportunidade. Não importa o quão justificado você pensa que você está, Deus está nos pedindo para fazer isso, então nós nos submetemos a Deus e nesta submissão, automaticamente resistimos ao inimigo. Faz-me tremer quando eu penso sobre todos os cristãos que estão zangados e que oportunidade estão dando a Satanás. E como isso está prejudicando o nosso testemunho, como o mundo está cheio de tantas pessoas que estão tão bagunçadas e confusas. O que aconteceria no mundo se cada um de nós que nos denominamos cristãos saísse no mundo e agisse desta forma? Agora aqui está um que todos nós podemos nos relacionar. Reclamar. Oh, bem, isso não é pecado. 1 Coríntios 10, 9 e 10. Sabe, eu espero que você goste dessa mensagem, mas eu gosto se você não gostar, então... Eu penso que é uma palavra de Deus, você está resistindo ao diabo, auxiliando o diabo. Não devemos pôr o Senhor à prova, testar a sua paciência e tornar-se uma provação para Ele. Eu amo isso, achamos que temos provações, Deus diz, você devia ser eu.
e avaliar criticamente e explorar a sua bondade, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes venenosas? E não se queixe como alguns deles se queixaram, e ele está falando sobre os israelitas, e foram mortos inteiramente pelo anjo destruidor, que era a morte. Há uma instância com os israelitas, onde por causa de sua murmuração e reclamação, uma praga entrou no acampamento e 23 mil deles morreram em um só dia. E então eles tiveram uma revelação, e a Bíblia diz: nós pecamos. Brilhante. 23 mil vidas são destruídas, e entendemos? Nós temos a palavra de Deus e temos a notícia antes do tempo. Amém? Eu ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Você tem a oportunidade de ficar com raiva ou superar isso, ter falta de perdão ou perdoar, ser amargo ou deixar o que aconteceu com você torná-lo melhor. Nós temos uma oportunidade de dar graças ou murmurar e reclamar sobre tudo que não aconteceu do nosso jeito. Não andar em amor. Oh, Deus. Bem, nós veremos mais sobre isso em uma outra mensagem. Mateus 7 diz: não julguem para não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Se você descer até o versículo 6, ele diz: não deem aquilo que é sagrado aos cães. Eu acredito que a coisa sagrada de que ele está falando é a nossa capacidade dada por Deus de amar as pessoas. Não deem o que é sagrado aos cães, caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se os despedaçarão. Outra escritura clara que quando não caminhamos em amor e somos críticos e julgadores, nós estamos jogando diante do nosso inimigo a única coisa que Deus nos deu, que é tão precioso, e ele pisa nela e isso abre uma porta em nossa vida para ele entrar e nos prejudicar. Eu sei que você tem que pensar sobre isso. E uma última escritura, João 14:30. Palavras erradas ditas no momento errado abrem uma porta para o inimigo. Jesus disse aos seus discípulos: eu já não falarei muito com vocês, pois o príncipe, o gênio do mal, o governante deste mundo está vindo. Ele está falando de Satanás aqui. Agora veja, ele não tem nenhum direito sobre mim, ele não tem nada em comum comigo, não há nada em mim que pertença a ele e ele não tem poder sobre mim. E ele poderia muito bem, se eu apenas amplificar isso para você, ele está dizendo: eu não vou abrir minha boca durante esse tempo de pressão e dar-lhe uma abertura em minha vida que ele gostaria de tê-la. Eu amo essa escritura. Mas Satanás está vindo, verso 31 diz: todavia eu faço o que o Pai me disse para fazer, para que o mundo saiba e seja convencido que eu amo o Pai, e que eu faço o que o Pai me ordenou que eu fizesse. Eu ajo em pleno acordo com o Pai. Agora, Satanás se gabava em Lucas 4:6 que todos os reinos do mundo tinham sido entregues a ele. Ele estava falando de Adão quando entregou o que Deus lhe dera para administrar para o inimigo, ouvindo suas mentiras. Agora eu só quero simplesmente dizer isso a você: Deus lhe deu uma vida e certo domínio de influência e você tem que gerenciá-la. É o seu trabalho gerenciar a si mesmo, gerenciar suas finanças, gerir as coisas que pertencem a você. É o meu trabalho. Deus não só me deu um ministério para estar nele, desfrutar dele, mas ele me deu para geri-lo e assumir a responsabilidade. Você não consegue autoridade sem responsabilidade. Ouça-me, você não tem autoridade sem responsabilidade. Nós nunca teremos essa autoridade de Deus para exercer sobre o inimigo e ter essas ótimas vidas se nós não assumirmos a responsabilidade que veio junto com a gestão de nossas vidas. Amém? Eu só quero lhe dizer hoje à noite, por favor, não abra a porta para o inimigo, simplesmente não sendo responsável com a sua própria vida e com as coisas que Deus lhe deu, e Ele lhe deu saúde. Mas você tem que ser responsável por desenvolver a si mesmo e por cuidar de si próprio. Amém? Você tem autoridade como um crente em Jesus Cristo.
Precisamos aprender a reconhecer o inimigo no seu início. Esse é o momento em que ele tenta ganhar a entrada em nossas vidas. Precisamos estar prontos para vir contra ele com o poder e a autoridade que Deus deu a nós. Tiago 4,7 diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo, firme posição contra ele e ele fugirá de vocês. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.